O seu livro, As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, o senhor trata da questão dos juros compostos sobre a dívida e a incapacidade do capital de manter o crescimento exponencial infinito. A emissão de dinheiro da crise de 2008 deu fôlego para as grandes corporações e para o sistema como um todo. Essa nova crise tem margem de manobra com a mais emissão de dinheiro, papel e se tem até quando, sem que desemboque no gigantesco crash. E por que ele não levantou a hipótese de destruição de capital através das guerras regionais? A única forma do capital que pode crescer sem nenhum tipo de limites físicos é a forma dinheiro. Em determinado momento da história, especialmente na época que Marx estava escrevendo, a forma dinheiro era limitada pelo fato de que ela estava bastante linkada ao ouro e a quantidade de ouro no mundo era limitada. A maior parte do ouro que existia naquela época já estava sobre a terra na forma de joias ou moedas de ouro, o que quer que seja. Mas, em 1971, o dólar se distanciou de todos os relacionamentos com o ouro e começou a focar num sistema financeiro dematerializado. E as moedas, especialmente o dólar, pegou o lugar do ouro em termos de reservas globais de moeda. E você pode criar quantos dólares você desejar. Um dos responsáveis pela crise de 2007, 2008 foi hoje o que nós chamamos de flexibilização quantitativa, que é simplesmente adicionar zero à oferta monetária global, que se expandiu naquele momento dramaticamente. A ideia era que ao criar dinheiro, criando liquidez, esse dinheiro vai fluir no sistema econômico e revitalizar o sistema econômico. Infelizmente, ele não fez isso, uma parte do dinheiro foi para o mercado da Bolsa de Valores, aumentou o valor das ações, um pouco desse dinheiro também foi investido em ativos, particularmente na terra, e houve um processo de apropriação de terra e aumento do valor da terra, e ele não foi, portanto, esse dinheiro para atividades produtivas, mas sim para atividades especulativas, e dessa forma ele reforçou o poder e a capacidade daqueles que estão no topo da pirâmide, do 1% mais rico. Então, como aumentou o valor do mercado de ações, então o dinheiro foi para aqueles que tinham a maior parte das ações. Portanto, um aumento da oferta de moeda, você poderia fazer isso de uma maneira infinita. Então, você adiciona cada vez mais zeros na oferta de moeda, ano após ano. Isso, então, traz um dinheiro no sentido de que qual o valor, portanto, da moeda? E aí causa-se uma inflação muito grande. Esse é um dos grandes medos. E, então, isso traz imediatamente a pergunta de como controlar a inflação. E para fazer isso, então, é necessário manter a classe global trabalhadora suprimida e o consumo reprimido, ou então manter o consumo focado no crédito. Isso levou a um rápido aumento da dívida pública global. Há alguns anos atrás, a dívida pública global chegava a cerca de 100% do PIB. Isso é um significado de que a crise estava chegando. Recentemente, o FMI escreveu um relatório falando que a dívida global está no nível de cerca de 230% do PIB. E o grande problema é o que vai acontecer com essa dívida. Recentemente, há cálculos que sugerem que cada habitante do planeta Terra está endividado de 80 mil dólares. Isso levanta a questão, como nós vamos gerenciar essa dívida, como ela vai ser diminuída. E uma das formas possíveis é fazer como fizeram na Grécia. Vocês sabem que na Grécia houve austeridades selvagens.
cancelamento da aposentadoria das pessoas, anulação do bem-estar, o mundo inteiro tiver que passar por tudo que a Grécia passou, não é possível politicamente. Num país pequeno como a Grécia foi possível, mas fazer num país grande como os Estados Unidos, você vai ter revoltas e revolução, com certeza, muito rapidamente. Então, você não pode fazer isso dessa forma. Outra possibilidade são uma grande inflação. E grandes inflações já aconteceu no passado e eu acho que nós, em algum momento, vamos voltar a esta grande inflação para lidar com essa dívida, porque ter uma dívida de $80 mil, se eu estiver devendo $80 mil, talvez eu consiga, em alguns anos, pagar essa dívida, mas a maior parte das pessoas provavelmente não conseguiriam. Imagina se você fosse na favela e falasse: você tem $80 mil de dívida, pague-nos agora. Obviamente, haveria uma revolução nas ruas. Então, essa questão do dinheiro é uma questão muito importante. Agora, a pergunta, então, seria como essa dívida pública, como gerenciá-la? O topo da pirâmide, os 1% mais ricos, estão bem, eles têm dinheiro. No entanto, nós já estamos vivendo uma política de austeridade. Nós escutamos que nós gastamos muito e não eles gastam muito. E nós vamos ter que pagar o preço de ter gastado tanto. E muitas pessoas sabem que elas não gastaram muito dinheiro e que sim, é uma situação política de crise para aqueles que estão, os que estão criando as políticas públicas, os G7, os G20, para gerenciar. Vamos ver qual a solução que eles vão oferecer.